Saturno entra no signo de Áries, ou melhor, entrou no signo de Áries no domingo, dia 25 de maio, mas ele não vai ficar muito tempo não. Ele fica só até o último dia de agosto, quando ele já está no movimento retrógrado e volta para Peixes, e ele só volta para Áries em 2026. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre quais são os possíveis efeitos do Saturno em Áries pegando casas do mapa de vocês. Mas antes eu vou mostrar para vocês como você vai identificar se esse Saturno vai pegar uma casa do seu mapa. Então, bora lá conversar sobre isso. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Nando Runner, sou astrólogo há 15 anos, sou criador da Academia Astrológica, sou terapeuta astrológico, trabalho com astrologia de forma terapêutica e toda semana a gente vai conversando sobre os eventos astrológicos mais importantes, assim como conceitos em outros vídeos que a gente vai publicando, que eu quero trazer as melhores informações para você poder aprender a usar a astrologia no seu dia a dia sem precisar fazer sessões constantes, tá? Se você quer aprender astrologia, por exemplo, aqui no canal tem uma playlist chamada Curso Gratuito de Astrologia, que tem mais de 60 aulas já publicadas, onde você pode aprender astrologia do zero sem pagar nada. Olha que bacana, né? Então, se você quiser, pode ir lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Saturno. Saturno em Áries não é uma posição muito legal. Para quem conhece um pouco de astrologia sabe que os planetas podem se expressar de uma forma mais positiva ou mais negativa. A gente pode nos conectarmos com as características mais positivas ou negativas dos planetas dependendo onde, que signo eles estão. Eles não funcionam com a mesma intensidade ou com a mesma facilidade em qualquer signo. Tem essas diferenças de comportamento. E o Saturno em Áries está num lugar que não é muito agradável para ele, não é muito bom. Porque o signo de Áries é um signo de pressa, um signo de urgência, é um signo de ação, de saída da inércia, do confrontamento, da ida, né? Do tipo, tô com vontade, vou e faço. Sem pensar no que vai acontecer depois, sem pensar na consequência que aquela ação que você está tomando vai ter alguma repercussão importante na sua vida. O Saturno é muito diferente, porque o Saturno é um planeta de estratégia, é um planeta de controle, é um planeta de objetividade, de regras, de cautela, de observação, de organização do mundo, de um movimento estratégico e calculado, direcionado para um objetivo. É um planeta de paciência, de disciplina, de ver o mundo com maturidade, com experiência, e conforme a gente vai vivendo, ou pelo menos muitas pessoas passam por essa experiência, a gente começa a perceber que não é só porque a gente está com vontade que a gente tem que fazer alguma coisa. Ou também não é só porque eu estou com vontade de falar alguma coisa eu vou e falo. Né? Não, eu falo mesmo porque eu sou sincero, e se vocês não sabem lidar com isso, o problema é de vocês. Isso não é uma atitude madura, isso é uma atitude mais adolescente, né? Porque eu faço o que eu quiser e vocês que se virem aí. O Saturno em Áries, achar a característica madura, eficiente, coordenada, programada de Saturno é mais difícil no signo de Áries, porque o signo fica meio que empurrando ele para fazer logo. Tipo, vai, faz logo, vamos, faz logo, vamos, se mexe, vamos, sai do lugar. E o Saturno não é um planeta que gosta muito dessas coisas, então ele começa a agir de uma forma mais negativa, que é o autoritarismo, que é o radicalismo, que é a opressão, a tirania, o mau humor, o mal-estar, toda essa questão da irritabilidade, né, a tensão que Saturno gera internamente. E como o signo de Áries é um signo de movimento, tudo que a gente começa a sentir de maior tensão, de mais tensão interna, pode achar uma forma de se expressar bem ruim, bem agressiva, bem desagradável, né? Pode ter muitos conflitos. Mas isso obviamente vai ter que estar conectado com o posicionamento do Saturno no mapa.
Mentira, vai depender do posicionamento do Saturno em trânsito no mapa, no seu mapa natal, e onde que está esse Áries. Eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão fazer para pegar o mapa de vocês, mesmo que você não seja astrólogo, mesmo que você não saiba, não entenda muita coisa. Eu vou te mostrar aqui no vídeo como que você vai pegar e olhar para essa posição de Saturno e identificar se aquele signo de Áries e aqueles planetas Saturno estão mexendo com algum setor do seu mapa, para você ficar ligado, porque o que vai acontecer? Então ele vai entrar agora no signo de Áries, vai ficar um pouquinho, ele volta para Peixes, aí ano que vem ele passa o ano inteiro lá em Áries, aí 2027 ainda fica mais um pedaço, aí depois ele dá uma ameaçada em Touro, aí ele volta para Áries, então ele vai ficar nesse trânsito durante 2 anos e meio. Então, durante esse processo todo, o setor que ele está transitando no seu mapa vai ser influenciado. Só que isso funciona em camadas diferentes que eu vou mostrar para vocês como que aparece nesse mapa aqui. Para algumas pessoas que não têm uma visão treinada ou que ainda não estão acostumados com a linguagem astrológica, isso pode ficar um pouco confuso, porque essas camadas, que são a camada de signos e a camada de casas, elas não são exatas encaixadas umas nas outras. O início de um não é o início do outro. Às vezes eles podem ficar mesclados e um no meio do outro, o que vai trazer informações diferentes para o seu dia a dia ao longo desse período. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês como isso funciona. Vou mostrar primeiro nos signos, depois eu vou mostrar na casa. Bacana? Para você poder identificar isso de uma forma mais legal aí no seu dia a dia. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Vem aqui, me acompanha aqui na tela. Ó, seguinte, ó, vamos pensar aqui, ó. Eu vou tirar as casas da tela. Tá? Aliás, eu vou tirar tudo. Vou deixar só o Saturno. Aqui no programa, no Pegasus, a gente consegue fazer isso e tira todos os itens, os pontos do mapa, só para acompanhar aqui um único ponto que fica mais fácil da gente visualizar as coisas. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o planeta Saturno. Tá? E ele está hoje, que eu estou filmando hoje é domingo, dia 25, ele está aqui em 0,2 minuto de Áries. Ele está bem no comecinho ali, tá? Tá bem no comecinho. Então o que vai acontecer? Ele vai vir daqui, ele vai andar para cá um pouquinho, aí ele vai ficar retrógrado, ele volta entre Peixes de novo, e aí lá no começo de 2026 ele passa e vai para frente de novo. Então ele faz esse movimento aqui de ir e vir, tá? Então, aqui neste setor aqui, ó, a gente vai ver que o Saturno está entrando no signo de Áries. No signo. Beleza? Agora eu vou colocar as casas. Calma. Aqui. Agora eu vou colocar as casas. Ó. Agora eu inseri as casas no contexto. Tá? O que eu vou ver aqui? Ó? Isso pode ficar um pouquinho mais complexo para as pessoas que não estão acostumadas, mas segue aqui. As casas são essas divisões em linha branca, certo? Então, este planeta Saturno está no comecinho do signo de Áries e está dentro da casa 6 desse mapa aqui, certo? Só que a casa 6 ela não é aqui junto de Áries. A casa 6 ela é no finalzinho do signo de Peixes. Finalzinho do signo de Peixes. Ó, tá? O que quer dizer? Que a entrada do Saturno na casa 6 deste mapa aqui, se fosse uma pessoa, ele já tinha acontecido na metade do ano passado, tá? Então ele vem vindo no final do signo de Peixes, ele se conecta com a casa e depois ele passa para o signo. Bacana? O que quer dizer? Que ele começa com uma energia e a partir de certo ponto ele se transforma e começa a agir de uma outra energia, com uma outra característica, com uma outra habilidade, ou ele começa a exigir uma outra habilidade. Bacana? Então, na hora que a gente vai entender isso aqui, a gente vai ter que levar em consideração várias atuações diferentes em momentos diferentes. Quando Saturno em Peixes entra na casa 6, desse exemplo aqui, ele vai, por exemplo, fazer com que a pessoa comece a expressar de uma forma mais física a espiritualidade dela, se é que isso é possível. Mas pensa aqui, ó, se você tem Saturno, você tem Peixes de casa 6,
Quer dizer que você é uma pessoa que tem uma habilidade mais sensível, sutil, espiritual, mediúnica, que pode ser usada no cotidiano profissional. Você pode ser uma pessoa que trabalha com cura, por exemplo. E quando o Saturno passa ali pela entrada da casa, ele vai canalizar, ele vai trazer para o mundo real mais habilidade, uma habilidade mais consciente do que existe dentro desse seu contexto espiritual, inconsciente, curador e tal. Beleza? Então, até aqui, e eu estou falando uma das opções, tá? Isso aqui pode ter várias opções diferentes. Então, até aqui, ele está funcionando com uma característica pisciana. Daqui para frente, ele começa a atuar como Áries. Então, a gente experimenta uma atuação, a gente experimenta uma concretização das habilidades piscianas de uma forma saturnina, que é colocar isso de uma forma disciplinada, por exemplo, começar a usar meditação com os seus clientes de terapia no dia a dia. Isso pode ser um símbolo disso, né? De você conseguir realizar um protocolo de utilização da meditação no seu dia a dia de trabalho. Conforme isso vai passando para frente e ele passa a transitar para Áries, essa energia vai mudar um pouco. Então, o que você pode começar a experimentar dentro desse sentido é que você vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir trabalhar com calma, com paciência, com objetividade. Pode começar a acontecer várias coisas diferentes que acabam interferindo na fluidez natural do seu dia a dia, onde talvez você tenha que fazer as coisas com mais pressa, com mais urgência, encaixar mais coisas juntas, porque tem demanda surgindo, tem pedidos chegando, tem coisas demandando a sua atenção que não são coerentes com o que você acredita que é um cotidiano mais tranquilo, mais suave, mais natural. Beleza? Então, isso é um exemplo de como pode acontecer essa diferença de posicionamento, tá? Eu vou colocar o Saturno em casas diferentes aqui, para a gente fazer essa análise de como que ele pode atuar ao longo do tempo. E presta atenção, isso aqui vai ser um exemplo de como ele vai atuar na entrada de uma casa. Aqui nesse vídeo que eu estou colocando para vocês, aqui na tela, ele é um exemplo de um Saturno que está na entrada. Depois que eu fizer todos os planetas, eu vou explicar para vocês a diferença entre a entrada na casa e uma atuação mais para o meio, para o fim da casa, que é o que pode acontecer com muita gente aí, tá? Então, antes de você ficar descabelado, perguntando e todo preocupado porque Saturno vai fazer isso aqui no seu mapa, pensa, ou espera para ver a última parte, porque lá você vai conseguir analisar se esse Saturno está realmente mexendo no início da casa ou se ele já está no fim desse ciclo e está indo para a próxima. Uma coisa que tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a olhar, por exemplo, Saturno de casa 6. A pessoa olha e tem Saturno de casa 6. Ela fala, meu Deus do céu, vou passar o ano inteiro doente. Os próximos 2 anos eu vou ficar super doente. Porque Saturno é a casa... a casa 6 é a casa dos cuidados com a saúde. Só que se essa pessoa tiver a casa 6 abrindo no começo do signo de Peixes, isso já aconteceu em 2023. Então não vai ser agora que você vai sentir o efeito disso, mas você já está sentindo e isso vai mudar de setor. Então essa é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. São detalhes técnicos da astrologia que muita gente não sabe e começa a surtar por ouvir algumas conclusões que se falam, que as pessoas falam, e que obviamente a análise de um Saturno na casa 6 está correta, mas o detalhe vai fazer com que a gente tenha a percepção do quão intenso esse Saturno é no nosso dia a dia, tá? Então, vou pôr aqui, casa por casa, para você acompanhar quais são as potencialidades do Saturno ao longo desse próximo tempo, tá? Bora lá, então olha aqui. Nesse caso que eu estou colocando para vocês, vou começar da casa 1, vou começar do ascendente, tá? Fica mais fácil. Se você está com Saturno transitando pela sua casa 1, você pode encontrar uma série de questões físicas acontecendo. O Saturno é um planeta de limitações e restrições. O lado negativo dele pode fazer com que você tenha impedimentos físicos
na vida. Isso pode influenciar na questão de saúde? Pode. Isso pode influenciar na questão de movimento do corpo em si? Pode. Como? Através de, por exemplo, lesões. Por exemplo, eu tô com uma lesão no cotovelo, já faz uns 2 meses aí. Não é o Saturno em trânsito que está causando, é um outro aspecto do meu mapa que está pegando Saturno. Isso limita a minha atividade física, isso limita o meu treino, eu tenho dor, então eu não consigo praticar esporte da forma como eu gosto, eu estou cuidando, eu tenho que esperar isso aqui diminuir de intensidade para voltar para a intensidade normal. Como o ascendente é o nosso corpo físico, ele pode fazer com que a gente tenha experiências no dia a dia que levem a gente a se sentir amarrado, a se sentir preso, a se sentir meio duro. Pode começar a ter problema de coluna, de joelho, de cotovelo, de articulações de uma forma geral, de pescoço. Você pode começar a ter bastante influências nesse sentido. Como o Áries é um signo que comanda a parte de cima da cabeça, o topo da cabeça, a pessoa pode ter alguns problemas aqui em cima também. Pode bater a cabeça, pode ter dor de cabeça, pode ter coisas acontecendo na cabeça, tá? Então tem várias coisas que podem limitar a experiência física. Por um outro lado, como Saturno é um planeta de responsabilidade e maturidade, essas experiências que podem chegar a você podem fazer com que você aprenda muito sobre como que você consegue melhorar a condição física, de uma forma geral. Você pode se tornar uma pessoa mais disciplinada, você pode se tornar uma pessoa mais autoconsciente fisicamente, através dessas experiências que provavelmente estarão ligadas com frustração, vão fazer com que você aprenda muito sobre como que você consegue melhorar a sua condição do dia a dia, como que você anda melhor de vários pontos diferentes. Efeitos que a gente tem no ascendente são mais complicados da gente conseguir entender qual é a repercussão que ele vai ter, qual que é o tipo de ação do lado de fora vai interferir diretamente nessa parte, porque como o ascendente é o corpo, qualquer coisa que tem do lado de fora do mundo interfere com o ascendente, o ascendente interfere com ela. Se você vai dirigir, por exemplo, você está usando o seu corpo físico como uma habilidade. Se você tem um Saturno passando em cima do seu ascendente, você pode encontrar uma dificuldade em dirigir. Isso pode ser desde você não conseguir mecanicamente fazer isso, ou você perder o carro, ou você ter mais dificuldade de conseguir se deslocar pelo mundo, ou você ter uma obrigação muito grande em ter que sair do lugar onde você está para ir para um lugar onde é exigida a sua presença, e isso pode não ser muito agradável. Lembra sempre que Saturno em Áries não é a coisa mais fofinha desse planeta. É uma coisa autoritária, é uma coisa que exige. E todo esse contexto de exigência vai fazer com que você evolua. Então, a minha dica para todo mundo que está vivenciando um Saturno em Áries agudo na entrada de casas agora nesse momento você tem que saber que você vai passar por exigências e desafios e você não vai resolver isso assim. Você tem que ter paciência, você tem que compreender o processo, você tem que dar tempo ao tempo, porque vai vir uma fase aguda, isso vai mexer com você, mas você não vai conseguir acelerar o processo. Você tem que ter paciência e você vai entender as coisas depois que esse Saturno sair de uma certa área do mapa ali. Não adianta querer fazer nada antes, tá? Então, vai com calma. Agora a gente está vendo um Saturno de casa 2, ele está bem em cima da entrada da casa 2, tá? Deixa eu marcar aqui. Ele está exatamente em cima da entrada da casa 2. Saturno, mais uma vez, pelo lado negativo, representa limitações. Se você tem esse Saturno passando pela sua casa 2, que é a casa de dinheiro, ele pode muito bem representar o início de uma fase onde pode começar a surgir algumas limitações financeiras. E isso pode trazer alguma tensão, porque afinal de contas, duas coisas que tiram o sono da gente, né? Dinheiro e relacionamento. São duas coisas que praticamente para todo mundo acontece isso. A passagem de Saturno na casa 2 implica negativamente de você começar a ter uma restrição do fluxo financeiro, da forma como você lida com isso.
especialmente porque está em Áries. Se tivesse em outro signo, muito possivelmente a expressão seria um pouco diferente. Mas usando o mesmo paralelo que eu fiz com o ascendente, se você conseguir compreender que o momento que você está é um momento de análise e restrição, onde você vai precisar exercer um controle mais preciso sobre as coisas, mesmo tendo que usar dinheiro sem estar esperando. Pode vir, pode quebrar o carro, pode quebrar a geladeira, você pode ter que trocar de casa, porque sei lá, a casa onde você mora foi vendida e você tem que sair correndo para um outro lugar. Aí você encontra uma casa que não está com um valor tão legal quanto você gostaria, mas mesmo assim você não tem opção e vai ter que ir. E aí você não tem fiador, aí você vai ter que desembolsar o seguro-fiança. Então tudo isso pode acontecer com esse Saturno. Ele está te constringindo, ele está diminuindo a sua habilidade de lidar com o dinheiro. Ele pode estar exigindo mais do que você consegue. Então ele pode gerar essa restrição. Se você for uma pessoa muito bem controlada com uma reserva financeira, muito possivelmente esse Saturno vai provocar uma marolinha na sua questão financeira. Pode não ser um negócio gigantesco, mas mesmo assim alguma coisa pode acontecer nesse setor. Então tem que ficar bastante atento. A melhor forma que tem para lidar com Saturno de casa 2 é manter as contas na ponta do lápis, cada centavo. Conseguir guardar dinheiro num lugar, numa aplicação que seja estável. Fazer aplicação de alto risco, como mexer com criptomoedas, mercados de ações super voláteis, não é o mais indicado, porque isso aqui pode gerar um prejuízo sério, tá? Então segura as pontas aí, respira fundo. A passagem de Saturno em cima de uma cúspide de casa, que é como está aqui, dura alguns meses, tá? E não fica super longo durante 2 anos, né? Porque 2 anos ele vai ter que sair daqui e atravessar a casa toda para cá. O Saturno fica mais intenso quando ele está dentro de uma área que é mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar. Ele fica mais ou menos dentro desse setor aqui, que é um espaço ali de mais ou menos uns 10 graus. Aí ele fica bem forte. Quando ele sai desses 10 graus, ele diminui um pouco de intensidade, tá? Então se você vai passar por isso aqui, fica tranquilo que não vai levar 2 anos. Mas se você não conseguir organizar as suas finanças e segurar o que for necessário, o problema que ele pode gerar agora vai levar 2 anos para você resolver. Bom, agora com Saturno de casa 3, a gente vai pensar principalmente nas relações com os irmãos e parentes próximos, né? Primos, tios, até com vizinhos, de repente isso pode surgir. Se você é próximo do seu irmão, por exemplo, isso aqui pode representar que ele vai para algum lugar, né? O seu irmão, sua irmã, ele vai sair de perto, ele vai passar por alguma dificuldade. Por exemplo, o seu irmão pode, de repente, se separar no casamento ao mesmo tempo que ele é demitido. Pode acontecer os dois ao mesmo tempo. E ele não tem para onde ir, cara. Ele vai ter que morar com você, com seus filhos e com a sua esposa. Ou com o seu marido, ou com você e seus filhos. Então, pode ser que você tenha que ajudar ele a passar por esse período de dificuldade, ao mesmo tempo que isso incomoda a sua vida. Por mais que a gente faça de coração e que a gente cuide das pessoas que a gente ama, romper com a nossa rotina por sabe-se lá quanto tempo sempre acaba gerando um desconforto. Então tem que tomar bastante cuidado nas questões dessas relações, porque pode gerar briga, desavenças, agressividade, discussões. Então tem que ficar esperto, né, com essas questões ali. Ao mesmo tempo, a gente também pode falar sobre as experiências que a gente tem de aprendizado. A casa 3 é a casa de absorver informações. Então é onde a gente vê a leitura, a ouvir coisas, falar coisas, absorver e firmar informações ali dentro. Um trânsito de Saturno por casa 3 pode fazer com que a gente tenha mais dificuldade de conseguir se expressar coerentemente. A gente pode se sentir mais fechado, especialmente se isso aqui estiver fazendo aspectos com, por exemplo, a Lua, né? A gente pode começar a sentir uma necessidade de ficar mais quieto, mais introvertido, mais fechadinho, pensando nas nossas coisas. As pessoas vão estranhar, falar, nossa, mas você sempre foi tão comunicativo e sempre falou tanto, né? Porque vamos sempre lembrar que, independente de que casa isso se apresente, o Saturno vai estar em Áries.
Então, Áries de casa 3 simboliza uma pessoa que fala bastante. Tem uma tendência a falar bastante, falar rápido, ser muito espontâneo, ser muito honesto, ser muito sincero, sincericidas, né? Então, o Saturno passando ali, ele pode dar uma freada nessa história. Pode dar uma freada na sua disposição para aprender coisas novas. Pode dar uma dificultada na forma da comunicação, da compreensão. Pode ser que você tenha que ler um livro super difícil que você leve 1 ano para conseguir terminar isso, tá? Pode ser difícil na parte de escrever. Ele pode trazer várias dificuldades e limitações nessa experiência de aprendizado e passar informações, tá? Mais uma vez eu vou falar isso o tempo todo. Saturno é um planeta que gera maturidade através das experiências desafiadoras que a gente experimenta. Então, mais uma vez, tenha paciência, respira fundo, saiba muito bem quais são os limites que você está disposto a lidar, né? Saiba como que você consegue lidar com coisas que são além das suas expectativas e exerça paciência no seu dia a dia, porque pode ser que você perca a paciência algumas vezes. Bom, e olha aqui, Saturno de casa 4. Aqui são experiências familiares e no lugar onde você mora. Isso pode implicar... Lembra aquele negócio que eu falei sobre... de repente você mora numa casa que foi vendida, você vai ter que sair dessa casa corrido para ir para uma outra casa que você não gosta. E aí você tem uma experiência de desagrado dentro do ambiente onde você mora. Porque a casa 4 é a casa da família, das relações familiares e da moradia, do lar, né, de onde você mora. Então pode ter isso, você pode ter dentro da sua casa, você pode ter vários problemas acontecendo. Talvez você precise fazer reforma, talvez isso aqui indique uma reforma que você já está querendo fazer faz tempo e agora você resolveu que vai colocar o negócio para funcionar. Até aí bacana, só precisa tomar um pouco de cuidado porque Saturno em Áries. Você não pode de repente decidir fazer a reforma ontem e amanhã já começar a dar marretada nas coisas, porque pode gerar essa urgência. Você vai marretar no lugar errado, você vai quebrar o cano e aí você vai ter um problemão na sua vida. Por um certo ponto de vista, se você já está pensando em fazer esse movimento, tanto mudar de casa, quanto reformar casa, quanto comprar um imóvel, por exemplo, esse trânsito de Saturno de casa 4 pode ajudar você a tirar do papel o plano que você está querendo executar. Porque a gente pode estar vindo num tempo aí de ruminância, né? Você está lá com aquela ideia e você pesquisa e faz e vai e volta e tal. A entrada de Saturno em Áries, combinado com alguns outros trânsitos astrológicos, podem fazer com que você consiga colocar esse plano para funcionar. Só que tem que tomar cuidado e uma coisa você tem que saber: qualquer tipo de coisa de casa, tanto reforma quanto compra, você vai acabar experimentando vários empecilhos dentro dessa história. Vai ser desafiador. Não quer dizer que você não vai fazer, quer dizer que você vai ter que se esforçar mais do que você está imaginando que você vai se esforçar, tá? E a mesma coisa vale para as relações familiares. Um Saturno entrando na casa 4 pode simbolizar várias questões familiares complicadas começando a acontecer ou achando uma via de fato para o que já vem acontecendo há algum tempo. O Saturno implica em restrições, né? Então pode ser que as relações familiares fiquem mais complicadas, mais difíceis, mais agressivas. Não é um sinal de união, é um sinal de dispersão. É um sinal de afastamento, né? O Saturno representa a solidão. E o Saturno entrando na casa 4 pode representar um afastamento da família, deixando você solitário. O Saturno na astrologia tradicional representa a morte. Então, isso pode representar alguma questão mais significativa acontecendo com o pai ou mãe, dependendo de qual dos dois que é representado dentro dessa casa. Isso é uma questão complexa, que tem pessoas, astrólogos, que falam que a casa 4 é o pai, tem outros que falam que a casa 4 é a mãe, e na casa 10 também, da mesma forma. Isso depende muito do contexto de vida da pessoa, tá?
Isso, então, aí a gente vai precisar mexer, analisar mapa a mapa para entender qual que vai ser apresentado ali. Então tem que ficar atento para poder ajudar e cuidar, se for necessário. Isso também representa tanto situações familiares na família de origem quanto na família que você construiu. Experiências podem acontecer ali bastante significativas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando o Saturno fez um trânsito pela minha casa 4, eu saí, ó, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu saí de casa, eu perdi emprego, eu tive um problema físico bastante forte e me separei. Foram as 4 coisas ao mesmo tempo. Gostoso, né? Não, não foi não. Bom, aqui eu tenho um Saturno de casa 5, e a casa 5 é a casa dos filhos, é a casa da criança. Se você não tem filhos, esse Saturno entrando na casa 5 pode representar um momento mais difícil, mais complicado de você encontrar relaxamento na vida, de você encontrar momentos de brincar, de se divertir, de jogar, de relaxar mesmo, porque a casa 5 é a casa da criança, a casa 5 é uma casa bacana para relaxar. O Saturno entrando ali, ele pode dar uma dificultada nessa história. Você pode ter um excesso de trabalho, você pode ficar com a grana curta, você pode ter questões de saúde, você pode ter várias coisas diferentes acontecendo em outros setores do mapa que influenciam ali dentro também. O Saturno representa essa dificuldade de conseguir ir para a vida e curtir a vida como a gente quer curtir, né? A gente quer se divertir, né? Também isso pode representar dificuldades na vida dos filhos. Para você que tem filhos, né, fica ligado o que está acontecendo com eles. Pode ter, sei lá, sua filha pode levar o primeiro fora do namoradinho, ou o seu filho pode ter um problema de briga na escola, né? Você pode repetir de ano, por exemplo. Enfim, pode ter várias questões da vida dos filhos, sendo simbolizada por esse trânsito de Saturno. E aí vai ter que interferir, você vai ter que lidar com isso de formas... você vai ter que descobrir como que você vai lidar com isso, mesmo porque Saturno representa um impedimento. Então talvez você não tenha muita coisa para fazer a respeito disso. Por exemplo, se terminou um relacionamento e sua filha está chorando pra caramba lá. Cara, não tem o que fazer, meu. Você tem que estar perto, tem que dar o ombro, tem que ajudar a superar, mas tem que esperar passar. Não tem muito o que fazer, não é? Bom, e aqui nós temos o Saturno em Áries, e é o que a gente já tinha comentado quando eu estava explicando para vocês no começo do vídeo, né? Saturno em Áries pode representar dificuldades no cotidiano, na rotina, no dia de trabalho, tanto nas relações profissionais quanto na execução do trabalho em si, e ele também pode representar algum tipo de dificuldade na condição de saúde. O que é legal desse ponto que eu gosto? A casa 6 é uma casa que é de trabalho, certo? É uma casa de rotina. Já naturalmente é uma casa de disciplina. Então, em certo ponto de vista, o Saturno fica relativamente confortável ali dentro. Ele pode representar dificuldade de saúde? Pode, e provavelmente ele vai provocar isso. Só que, como é um lugar onde ele fica relativamente confortável, pode ser que este seja um momento onde você dá uma grande virada na sua condição física. Mais do que o ascendente, essa casa 6 ela ajuda a gente a mudar a disciplina que a gente tem, especialmente lidado com a condição de saúde, tá? Então aqui, por exemplo, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que não come bem, que não dorme, vai surgir alguma condição que você se sinta mais preparado ou desafiado a mudar essa relação que você tem de saúde. E isso pode ser muito bom, porque vai durar o resto da vida, ou pelo menos os próximos 30 anos. Então é muito interessante, apesar de ser Áries, apesar de ter dificuldade, apesar de ser difícil, ele pode sim representar a médio prazo uma grande mudança significativa na sua vida, certo? Bom, Saturno de casa 7, aqui a gente já tem uma complicaçãozinha, né? Para você que é casado, esse Saturno de casa 7 pode representar uma dificuldade dentro do seu relacionamento. Isso necessariamente vai implicar numa separação? Olha, não sei, depende muito do contexto de vocês, mas é um sinal de alerta. É um sinal de presta atenção, porque alguma coisa pode acontecer de significativo nessa história aí que mude um pouco a dinâmica do relacionamento.
Então tem que ficar muito ligado. E o que é mais interessante que eu falo há muito tempo já, casa 7, ela é uma casa que o casamento é uma casa que só funciona se as duas pessoas estão honestamente envolvidas umas com as outras, uma com a outra, né? Principalmente na disposição de conversar, de negociar, de estabelecer as regras do relacionamento e estar num passo de conseguir negociar isso e alterar o que for necessário para o relacionamento ficar num lugar melhor. Porém, mais uma vez, é Saturno em Áries. Essa passagem aqui pode simbolizar alguém ficando mais arredio, alguém tentando dominar mais, ou alguém tentando ser mais egoísta dentro dessa história, apresentando um lado que talvez até agora não tenha surgido. Então é necessário atenção e bastante conversa e bastante paciência para lidar com essa passagem aqui. O mesmo serve para sócios, tá? A mesma coisa serve para sócios. Nando, é um bom momento de casar? Se vocês estiverem os dois muito conscientes e felizes e sabendo das consequências que o casamento traz, pode até ser. Não é o melhor dos sinais, mas se vocês forem pessoas bastante atentas e especialmente estiverem sendo orientadas, fazendo terapias, ou cada um fazendo a terapia ou fazendo uma terapia de casal, pode ser um sinal bastante interessante a médio prazo. No começo pode ser mais complicado, tá? Então, Saturno é Saturno. Bom, cara, é aqui, Saturno de casa 8. Bom, vocês sabem, né? Eu sou fãzaço de casa 8, porque as experiências que a gente tem com casa 8 fazem com que a gente evolua quilômetros, milhas e léguas a mais dentro da nossa experiência humana. Mas é uma experiência que a gente avança através da dor. A casa 8 é a casa da perda. O problema só é perda onde? Perda do quê? Normalmente representa, a gente fala ali que casa 8 é perda de dinheiro, né? Perda de finanças, né? Mas ele pode representar várias coisas diferentes. A expressão disso pode ter várias situações diferentes que a gente não tem como saber. A gente tem como ter uma ideia mais aproximada dependendo do contexto de vida daquela pessoa. Não dá pra gente supor nada, não dá pra gente supor qualquer tipo de situação que pode acontecer com qualquer pessoa sem saber do contexto se tratando de casa 8. Não dá. Basta saber que casa 8 gera algum tipo de perda. E o Saturno de casa 8, ele pode provocar perdas que vão mexer muito profundamente com a existência da pessoa. A não ser não. O resultado daquilo depende diretamente de quanto que a pessoa se esforça para evoluir, fazendo a sua terapia, o autoconhecimento, o seu desenvolvimento interno, aquela coisa toda. O Saturno ajuda muito nesse processo. Porém, ele é um planeta que às vezes traz para a gente experiências que a sensação que a gente tem que é demais para a gente conseguir superar, é demais para a gente conseguir aguentar. Então, se você está com o trânsito de Saturno de casa 8, vem falar comigo. Manda mensagem para mim que eu te ajudo a compreender esse momento para a gente ficar ligado em qual setor que isso pode acontecer e especialmente como que você pode lidar com as questões que estão potencialmente para vir. Saturno de casa 9 pode representar uma série de dificuldades em vários lugares diferentes. Se você está morando fora do país, por exemplo, pode ser que você tenha problema com leis e a imigração. Pode ser que você tenha uma experiência de ser deportado, por exemplo. Se você está fazendo um mestrado, um doutorado, uma faculdade, isso pode simbolizar um bom período de dificuldade, tanto na produção do que você precisa produzir, quanto nas relações com professores e mestres que você tem dentro desses lugares. Esses dias aí eu fiz uma live, inclusive acho que foi ontem. Bom, eu fiz uma live em que eu falava de Lilith de casa 9 e uma das pessoas que estava na live falou que uma das piores experiências que ela já teve na vida dela foi um confrontamento com o mestre lá, o orientador do mestrado dela. Foi uma das coisas mais terríveis que aconteceram.
Pode ser bastante difícil, você pode ser reprovado, por exemplo. Você pode ter uma dificuldade de conseguir encontrar um caminho de achar o texto que você quer realmente produzir. Com a questão de leis, também pode fazer com que você tenha que confrontar coisas que não foram resolvidas. Por exemplo, você não votou nas últimas 10 eleições, e aí você vai querer viajar. E aí não vão deixar você viajar. Você não vai conseguir tirar passaporte, você vai ter que resolver essa burocracia, vai ter que pagar a multa, vai ter que se explicar, aquela coisa toda. É aquele negócio, você não fez porque você não fez, e só porque você só está me falando isso agora, né? Vai ter uma cobrança bastante séria aí em cima. Outra coisa, no ponto das religiões. O Saturno de casa 9 pode provocar uma decepção muito forte com a vivência religiosa. O que, às vezes, bom, eu já vi isso várias vezes acontecer, né? Em qualquer centro, tanto na Umbanda, quanto no kardecismo, no cristianismo, no evangelho, onde for. As pessoas às vezes têm experiências com pessoas de grande poder dentro da igreja, como um padre, um pai de santo, um pastor, e aquilo causa uma decepção, uma frustração tão grande na pessoa que ela simplesmente rompe com a história e ela não quer mais viver aquilo. Então aqui é outro ponto que pode surgir ao longo desse tempo. Bom, Saturno de casa 10 representa um impedimento na vida profissional. Você está lá na sua evolução, dentro da sua carreira, e aí alguém chega para você e fala, não, velho, tchau, bora, vai ser demitido, vai perder o emprego, vai ter uma dificuldade muito grande, vai confrontar, vai aparecer, vai surgir um chefe autoritário, ditatorial, impossível, super crítico, que vai infernizar a sua vida. Pode ser que seja isso, pode ser que tenha essa expressão. Pode simbolizar que você tenha mais dificuldade de encontrar a profissão que você queira ver lá. Pode ser que você se decepcione tanto com as coisas que você está fazendo, com essa profissão, que você se vê num beco sem saídas, sem ter ideia do que você vai fazer. Vou fazer transição de carreira, vou continuar aqui, vou fazer um MBA, vou mudar de... Não sei, eu não faço ideia do que vai acontecer. Está muito difícil de conseguir decidir. Isso pode representar uma restrição no trabalho. Pode representar que você vai ficar sem trabalho durante algum tempo. Pode ser que seja desse jeito. Pode ser que você seja confrontado com grandes decisões que você tomou antes e que agora estão se mostrando inúteis ou ineficazes, né? Então é uma fase de questionamento muito sério dentro da sua expressão profissional que pode levar para uma transição de carreira, pode levar para uma mudança. Inclusive isso não precisa nem vir de fora, tá? Você pode começar a perceber isso e desejar que essa mudança aconteça. Então, preste atenção no que está acontecendo no seu dia a dia e como que você pode começar a executar essa mudança se for esse o caso. Porque isso aqui pode ser o início de uma fase muito diferente dentro do que você acredita que o seu eu profissional deveria ser. Bom, e o Saturno de casa 11 é bem simples, né? É limitação nos grupos que você convive. É um afastamento dos amigos. É problemas na vida dos amigos ou problema dos amigos com você. Isso pode gerar um distanciamento, brigas, conflitos, afastamentos, alguém passar por algum problema muito sério. Tem várias expressões, várias situações diferentes que isso pode ocorrer, mas sempre com esse grupo de pessoas que você está convivendo. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma frequentar clube, né, como em São Paulo tem vários, né, o Pinheiros, Paulistano, o IP, sei lá, tem vários, né? Pode ser que chegue um momento em que você não consiga mais pagar o clube e você tenha que sair. E se você sai, você perde os amigos. Tá? Isso pode ser uma situação nesse sentido. Você pode estar de saco cheio dos seus amigos também. Você pode falar, eu não aguento mais esses caras já faz tempo. Chegou a hora de eu deixar esse povo para trás. E aí acontece a sua atitude ou a atitude do grupo pode eliminar você de perto também. Então, qual que é a melhor? Como que você consegue fazer essa transição e viver essa dificuldade aí sem arranjar briga com todo mundo? Bom, e finalmente o Saturno entrando na casa 12 também é outro problema, porque a casa 12, como é a casa do inconsciente, a gente não tem muita noção do que vai acontecer, a gente não tem muita ideia de qual que é a repercussão que isso pode ter. Mas uma coisa que
com certeza acontece é que essa passagem, essa entrada de Saturno na casa 12 vai mexer muito com o seu inconsciente, vai trazer para fora várias sensações, várias emoções, dores, memórias que fazem com que você se sinta bastante mexido no seu dia a dia. Saturno na casa 12 pode representar isolamento, solidão, depressão, algumas doenças, assim, a casa 12 não é muito legal. Então ele pode representar ali um período onde é necessário que você se volte para dentro e comece a explorar suas questões ali para não entrar num estado de tristeza, vai mais profundo e sem resgate, né? Saturno na casa 12 não é legal, não é bacana. Ao mesmo tempo, se você for um praticante da espiritualidade ou de arte, ou você está ali, tem seus processos meditativos em dia, pode ser que isso ajude você a destampar várias coisas que estão atrapalhando você há muitos anos e você não se deu conta de que aquilo é o alicerce de vários comportamentos negativos. Isso pode ajudar a trazer para fora. Porém, é Saturno em Áries. Provavelmente ele vai trazer desafios, ele vai trazer uma sensação, que a casa 12 é sensação, né? É uma sensação de pesar, é uma sensação de angústia, uma sensação de desesperança às vezes, tá? Não é bacana, cara, desculpa, mas eu não consigo florear muito isso aqui não. Não pode não ser legal. Esse é mais um ponto que eu digo, se você está passando por esse trânsito, casa 12 ou casa 8, vem falar comigo, vamos conversar, vamos ver se eu consigo ajudar você a identificar esses pontos para fazer com que essa passagem seja menos difícil e mais produtiva possível. Esse mapa aqui vai ser aquele negócio que eu falei para vocês identificarem se esse Saturno está com uma atividade intensa no seu mapa ou não, tá? Olha só, aqui a gente tem a entrada da casa 4 nessa linha amarela aqui, tá? O que quer dizer? Que o Saturno está aqui nessa conexão com Áries, ó. Tá vendo como ele está longe da entrada da casa? Tá? Ele está bem longe aqui, ele está mais de 10 graus, está bem mais de 10 graus aqui. O que quer dizer? Que a atuação de Saturno ainda é intensa, mas ela não é mais de 0 a 10, 10. Aqui ela está de 0 a 10, tipo 7, tá? E à medida que ele vai transitando na casa, ó, a energia vai fazendo isso aqui, ó. Ele começa bem intenso, bem lá em cima, e ele vai diminuindo, ele vai diminuindo de intensidade, tá vendo? Ele vai indo para baixo, ele vai diminuindo de intensidade, conforme vai passando o tempo, ele vai diminuindo de intensidade. Então aqui neste setor aqui, este mapa aqui, o Saturno ele ainda tem uma posição significativa, mas ele não é super forte, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você ler por aí, o Saturno, que nem eu fiz a descrição agora, o Saturno faz isso, o Saturno faz aquilo, e você vê lá, e você vê que o Saturno está passando na sua casa 4. Aí você começa a falar, putz, mas eu já passei tanta coisa com a minha família, de novo vai ter mais coisa por 2 anos. Então, não vai, tá? Porque os eventos as situações que são deflagradas pelos trânsitos dos planetas costumam acontecer quando o planeta está chegando ou quando ele está de 5 a 10 graus para frente da entrada da casa. Depois que ele passa disso, a tendência a ter um evento novo diminui progressivamente e fortemente ao longo do tempo, tá? Então, olha só, vê o tamanho da sua casa, vê o tamanho da casa que o Saturno está transitando e vê se está perto da cúspide. Se não estiver perto da cúspide, começa a respirar mais aliviado. Mas ainda assim, eu sugiro que você faça suas previsões para poder entender esse movimento aqui. Beleza? Então tá, esse foi o nosso vídeo sobre Saturno em Áries nas casas. Espero que tenha sido útil e se você quiser marcar suas previsões, é só mandar mensagem que eu te atendo. Beijo.